Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer essa borboleta em amigurumi super fofa, perfeita para quem ama projetos delicados e cheios de cor. Essa peça versátil pode ser usada como um brinquedo infantil, decoração para a porta-maternidade, móveis de berço se você usar um fio mais fino, ou ainda como um mimo especial para presentear. É uma ótima forma de transformar sobrinhas de fios em algo encantador. Eu vou te mostrar o passo a passo completo com todos os detalhes para que você consiga crochetar a sua borboleta de crochê, mesmo que ainda esteja no início da jornada com os amigurumis. Lembrando que todo o material utilizado vai estar aqui na descrição do vídeo. Então já pega suas agulhas, escolha as cores mais lindas e vem crochetar essa borboletinha linda comigo. Vamos iniciar a nossa borboleta pela cabeça. A cabeça e o corpinho não tem costura, é feito de uma vez só. Iniciamos então com um anel mágico, prendo aqui o meu anel com um pontinho, e agora vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fechar o anel e seguir então para a segunda carreira. Antes vou colocar aqui o meu fio para marcar o início da carreira, que será o meu fio marcador. E agora, então, a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Então, a carreira de número 2 é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já posso soltar o fio e agora fazer os últimos pontinhos que faltam. 2 pontos baixos para cada ponto. Finalizei então a carreira, vou só puxar aqui o meu fio marcador. E a carreira de número 3, então, será de um aumento e um ponto baixo vezes 6. Um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Carreira de número 5, um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 6 será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de número 7 até a número 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 8 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 14 e já está ganhando forma aqui a cabecinha, né? A carreira de número 15, vamos iniciar com as diminuições. Vamos fazer uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Fiz a diminuição, agora 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 16 será de uma diminuição e 3 pontos baixos,
repetindo 6 vezes. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E antes de fecharmos toda a cabeça, vamos colocar os olhos. Aqui estão os olhinhos. Eles possuem as travas de segurança e são olhos de 7 milímetros. Aqui estão as travas. Então, eu já deixei marcadinho aqui na cabecinha o local, para facilitar. Vamos deixar esse fio aqui bem para trás da cabeça. E vamos contar aqui a partir do anel mágico, vamos contar 10 carreiras. E entre as carreiras de número 10 e 11, vamos inserir aqui a agulha para abrir o espaço, então, para a colocação do olhinho. Vou utilizar a pinça aqui para alargar mais. E agora já vou colocar, então, o primeiro olho. Aperta bem. E agora vamos, então, colocar o segundo, deixando uma distância entre eles, depois deles colocados, de 5 pontos. Aqui na parte de baixo vai ficar 6 pontos e na carreira de cima 5 pontos. Então, vamos inserir aqui na mesma carreira, né? Cuidando para não colocar errado. Então, só para que não fiquem com dúvidas, eu vou deixar aqui mostrando certinho na tela, com a flechinha, ó, a setinha aqui na carreira de cima tem 5 pontos e nesta carreira de baixo que acaba ficando 6 pontos de distância. Mas eu conto sempre a de cima ali, que é a mais certinha para ficar entre os olhos. Essa aqui, então, é um pouquinho mais e esta aqui tem 5 pontos. E agora está faltando colocar as travinhas, né, de segurança aqui atrás. Então, sempre antes de colocar a trava, puxa bem o olhinho para que fique bem apertadinho ali, certinho, na frente lá do rostinho. E agora que eu vou colocar essa trava, que ela entra fácil. Mas igual eu vou dar mais uma apertadinha aqui com o aplicador. Só para ter certeza que encaixou direitinho. E vamos fazer o mesmo aqui do outro lado. Prontinho. E já podemos seguir então para a próxima carreira. A carreira de número 17 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Agora vamos fazer uma pausa para iniciar a colocação do enchimento. Vamos pegar a fibra de silicone e preencher então a cabecinha. Já vai preenchendo e moldando a peça conforme for colocando o enchimento. Aqui está já a peça preenchida e conforme a gente for fazendo as próximas carreiras, a gente vai preenchendo mais. A carreira de número 18, vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vou fazer mais uma pausa agora para colocar o enchimento que está faltando aqui nesta parte da cabecinha. Preenchendo bem agora. E moldando até dar o formato certinho.
E aqui está a cabeça bem preenchidinha já. Então, vamos seguir para a próxima carreira, que a partir daqui inicia então o corpo da borboleta. A carreira de número 19 será trabalhada somente nas alças da frente de cada um dos pontos, e será uma carreira de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Sempre lembrando de pegar as alcinhas da frente. Então, aqui vamos fazer um aumento, e no ponto seguinte, também com a alcinha da frente, um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Na carreira de número 20, vamos pegar os pontos inteiros, agora volta ao normal. Então, a carreira de número 20 será de um aumento e dois pontos baixos. Um aumento, um e dois pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e dois pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 21 e 22 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos no final de cada carreira. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 22 e a de número 23 será de um aumento e três pontos baixos. Um aumento, um, dois e três pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e três pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 24 até a número 29 também serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 6 carreiras e já retorno. Finalizei aqui então a carreira de número 29 e o corpinho já está ganhando forma. Agora vamos iniciar as diminuições. Carreira de número 30 será de uma diminuição e três pontos baixos, repetindo 6 vezes. Uma diminuição, um, dois e três pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e três pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Vou só tirar aqui o meu marcador e passar aqui para essa carreira de cima, porque já estava ficando curto. Carreira de número 31 será de uma diminuição e dois pontos baixos. Uma diminuição, um e dois pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e dois pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. E vamos fazer uma pausa agora para a colocação do enchimento. Primeiro, nessa parte do pescocinho aqui, vamos preencher bem, para ficar bem firme. E depois a gente segue preenchendo o corpinho. O pescoço, então, já está bem preenchido e agora seguimos preenchendo toda essa parte. E conforme for fazendo as outras carreiras, a gente vai preenchendo mais. Já preenchi bem aqui o corpinho. E a carreira de número 32, então, será de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vou dar uma pausa aqui para colocar mais um pouquinho de enchimento, aproveitando que a abertura ainda está de um tamanho bom, né, para preencher.
e preencha até que o corpinho fique firme. Vamos então para a carreira de número 33, que será somente de diminuições. Serão 6 diminuições no total, sempre pegando as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arrematando com ponto baixo. Vamos fazer diminuições por toda a carreira, finalizando então ela com apenas 6 pontos. Prontinho, puxo o fio. E agora, se você quiser preencher mais um pouco ainda, pode preencher aqui essa parte de baixo. Para mim, aqui já está bem preenchido. Então, agora vamos cortar esse fio, deixando aqui ele longo o suficiente para fazer o arremate final. Puxo o fio. E com uma agulha de tapeceiro, a gente vai agora arrematar, pegando somente as alcinhas da frente de cada um dos pontos e passando a agulha, então, por eles. Vamos fazer isso para os 6 pontos que restaram, sempre pegando a alcinha da frente de cada um dos pontos. E agora é só puxar até fechar. Pronto. Vamos dar um nozinho agora aqui do lado. Pega qualquer ponto aqui do lado do anelzinho que se formou e vamos dar um nó. Agora é só inserir a agulha bem no centro desse anelzinho que se formou, puxar o fio ali, puxar bem até desaparecer. Pronto. E vamos dar aqui o nosso nozinho aqui de segurança, prendendo aqui na lateral do corpinho. E agora é só passar a agulha aqui por dentro do corpo e esconder esse fio e cortar. Prontinho. Então, o corpinho já está pronto. É só ajeitar então com a ponta da agulha para fazer o formato certinho. E vamos seguir para os braços. Os braços são bem fáceis de fazer. Vamos iniciar então com o anel mágico. Vamos prender esse anel com um pontinho e seguir com 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel. E a segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra ali atrás do anel. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 9 pontos. Mais uma vez, um aumento e um ponto baixo. As carreiras de número 3 até a número 6 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 6 e já podemos iniciar aqui com o enchimento. Vamos preencher então aqui o bracinho.
A carreira de número 7 será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, mais 2 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 6 pontos. As carreiras de número 8 e 9 serão de ponto sobre ponto. Serão 2 carreiras de ponto sobre ponto, totalizando 6 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Finalizei a carreira de número 9, já podemos tirar aqui o marcador. Vou colocar mais um pouquinho de enchimento, mas não preencher até muito em cima, tá? Porque senão o bracinho depois não fica para baixo. Vamos preencher aqui só mais um pouquinho. Prontinho. E agora vamos fechar então essa abertura aqui, unindo os pontos da frente e os de trás com pontos baixos. Pega os pontos da frente e o de trás juntos e arremata com ponto baixo. E vamos fazer aqui por toda a carreira, serão uns 3 pontos baixos no total. Este último ponto a gente pega ele sozinho mesmo. Puxa o fio, deixa aqui um fio longo para a costura. Este meu fio estava com defeito, ó, ficou com uma manchinha escura, que né, é na própria linha mesmo. Parece sujo, mas é da própria linha. Então, depois, na hora de colocar na borboleta, eu vou deixar essa parte para baixo. Vamos puxar aqui o fio, cortar. E agora você volte aí para o início dessa parte do braço e faça outro igual. Aqui estou com os 2 bracinhos prontinhos. Vamos então tecer as pernas. Com o mesmo fio, vamos iniciar então a perna também com o anel mágico, prendendo esse anel com pontinho, e agora 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel. A segunda carreira será somente de aumentos. 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás. As carreiras de número 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. A carreira de número 5 será um pouquinho diferente. Vamos iniciar com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora, na sequência, vamos fazer 3 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições e a terceira e última diminuição. E segue com mais 3 pontos baixos, finalizando a carreira com 9 pontos. Um ponto baixo, 2 e 3 pontos baixos. E já tem o formato aqui do pezinho. E agora as carreiras de número 6 até a número 12 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 7 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então a carreira de número 12 e agora temos que colocar o enchimento, né? Vamos primeiro preencher ali bem a parte do pezinho, fazendo o formato dele, moldando, né, direitinho, e depois seguimos preenchendo a parte da perninha. Ó, aqui já deu o formato do pezinho. E agora a gente segue então com o preenchimento da perna.
Aqui já está bem preenchida. E agora nós vamos fechar, então, essa perninha assim, ó, desta forma, com o pezinho voltado para cima. Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com os bracinhos. Vamos unir os pontos da frente e os de trás, pegando e inserindo a agulha aqui entre os pontos e fechando, então, com pontos baixos. Insere o ponto na frente e o de trás, pegando eles juntos, e arremata com pontos baixos, até o final. Prontinho. Agora é só puxar aqui o fio e vamos deixar ele longo para a costura depois. Puxo o fio e agora é só voltar o vídeo aqui no início dessa parte da perna e fazer a outra igual. Já estou com as duas perninhas prontinhas e vamos deixar aqui reservado. Agora, com um fio mais fino, eu vou estar utilizando aqui o Anne, vamos fazer o detalhe do rostinho da borboleta. Vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. E será só uma carreira mesmo de pontos baixos. Vamos fechar então o anel. Vou colocar esse fio, ó, pro outro lado aqui, porque a gente vai utilizar o lado avesso da peça. E vamos finalizar então com um ponto baixíssimo. Prontinho, vamos cortar o fio. Puxa ele. E nós vamos usar assim, ó, dessa forma, com a parte do avesso para cima. E aqui vamos cortar então esses fios, deixando um pedacinho bem pequeno que possa ser escondido ali atrás. Não cortar muito curto também para não desmanchar, né? Então, aqui cortei o fio. E agora é só fazer outra peça igual. Já estou então com as duas peças prontinhas e antes de aplicar na borboleta, vamos bordar o nariz dela. Com o mesmo fio, vamos agora bordar então, utilizando aqui uma agulha, fazer o bordado aqui do narizinho. Vamos cuidar para que a gente faça esse bordado aqui nesta carreira, ó, logo abaixo dos olhos. E aí você pega aí os pontinhos, ó, e vai pulando aqui os pontos até chegar aqui no centro, deixando 2 pontinhos mais ou menos, tá? Só tem que ficar bem alinhado no centro pra gente bordar, então, o narizinho. Neste caso aqui, ficaram 2 pontos para cada lado. 2 pontos aqui e vou deixar mais 2 pontos aqui. E vou fazer aqui no tamanho também de 2 pontos. Então, tínhamos 6 pontos, né, na carreira abaixo ali do olho. Vamos deixar 2 para cada lado e usar 2 bem no centro para fazer o bordado. E aí, nós vamos passando o fio, ajeitando ele ali, vai passando o fio, fazendo o bordadinho aqui do nariz, até ficar bem bonitinho. Passe o fio quantas vezes forem necessárias, não tem um número exato de vezes. Então, até fazer o formato direitinho ali do bordado do nariz. Aqui já está para mim ficando bem bom. Então, eu vou inserir a agulha agora, saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Sempre cuidando para não embolar o fio ali na hora de puxar. Pronto. E aqui já podemos, então, encerrar o bordado do nariz.
Só ajeitar com a ponta da agulha ali, para que fique bem bonitinho. E já podemos, então, dar um nó nesses fios aqui atrás. Vou dar um nó aqui, bem apertado. Cortar esses fios agora. E esconder esse nó aqui na parte de dentro da cabeça, só puxar ele com a agulha. Prontinho. E a nossa borboleta já tem um narizinho. Agora, com a ponta da agulha, ajeite o rostinho dela para fazer o formato mais arredondadinho aqui dos lados. E vamos seguir então com o bordado agora da boquinha. Para bordar a boquinha, peguei aqui um fio marrom, também é um fio mais fino, aqui é um fio Anne. Vamos cuidar aqui, ó, para inserir o fio de forma que fique um pouquinho maior do que o nariz. Então, vamos pegar um pontinho mais pro lado, mais aberto do que o narizinho. Mais ou menos assim. E aqui eu estou saindo com a agulha uma carreira abaixo do narizinho. Agora a gente faz o formato da boquinha, puxando assim e segurando com o dedo, para ver o tamanho exato que você quer que fique aí também. Aqui, para mim, tá ficando bem bonitinho. Então, eu vou inserir a agulha agora aqui, desse lado, cuidando para ficar no mesmo tamanho. E aí, eu saio uma carreira abaixo, para prender agora com um pontinho a boquinha ali embaixo. E aí, vai ajeitando com a ponta da agulha para fazer o formato que você quer. E então, nós vamos dar uns pontinhos para prender aqui essa parte de baixo da boca, fazendo o formato certinho. Assim, para mim, está bom. Então, eu vou inserir a minha agulha agora aqui no mesmo ponto, saindo ali do outro lado. E agora, vou dar mais um pontinho aqui, passando a agulha por baixo ali do fio, né, para puxar ele para baixo. E agora, eu insiro a minha agulha no mesmo local. Primeiro, ajeita bem, né, para não ter erro. Vou inserir aqui no mesmo local, saindo ali onde a gente iniciou com o fio. Puxa bem, e aí é só ajeitar aí com a ponta da agulha. E já podemos, então, encerrar aqui o bordado da boca, fazendo um nozinho aqui nos fios. Vou cortar aqui antes, só para facilitar. E agora pode dar um nozinho bem apertado. E aí é só cortar esse fio e esconder esse nó. E agora eu vou estar utilizando aqui uma cola de silicone líquida para colar esse detalhezinho aqui do rosto da nossa borboleta. Vamos colocar um pinguinho de cola aqui, bem pouca cola para não sujar a peça. Cuidando para colar também aquelas pontinhas que ficaram soltas, né? Espera um pouquinho para essa cola secar, só um pouquinho de leve. E vamos colar, então, aqui no rostinho, abaixo do olho, mais para a lateral, assim, do rostinho. Mais para o cantinho, abaixo do cantinho do olho, mais ou menos. Só para ter uma ideia, né? Você pode aplicar onde achar melhor aí na sua peça.
Eu acho que aqui fica bem bonitinho. E aí é só colocar a cola agora no outro e fazer também do outro lado. Com o mesmo fio marrom que a gente bordou a boca, vamos usar agora para fazer o bordado da sobrancelha da borboleta. Vou inserir aqui a agulha por trás, saindo ali 2 carreiras acima dos olhos. E aí a gente puxa assim o fio, ó, aqui tem 1, 2 carreiras, certo? E mais ou menos aqui, ó, bem onde inicia o olho. Agora vamos pular uns 2 pontinhos para o lado e descer 1 carreira. Vou inserir novamente a minha agulha, saindo agora na mesma posição do outro lado. Aqui, ó, cuidar essa posição aqui. Só cuida para ver se está alinhado, né, se está certinho. E agora puxa novamente aqui o fio, fazendo da mesma forma que a gente fez do outro lado, cuidando para que as duas fiquem o mais parecidas possíveis. Sempre fica uma diferencinha entre uma e outra, mas o importante é tentar fazer igual. Vamos inserir a agulha agora saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Puxa o fio. Ajeita agora com a ponta da agulha o bordado. E depois que estiver bem ajeitadinha, vamos fazer um nozinho aqui atrás com o fio prendendo bem. E aí é só dar o nó, cortar os fios e esconder esse nozinho. E aqui está então o rostinho da nossa borboletinha, bem bonitinho, todos os detalhes prontos. Vamos agora para a costura do bracinho da nossa borboleta. Esta aqui é a parte do braço, então vamos colocar aqui do ladinho do corpinho, nesta posição. E vamos iniciar então a costura aqui, ó, umas 2 carreiras abaixo ali da divisão entre a cabeça e o corpo. E a costura é bem simples. Passo o fio aqui por entre os pontos do corpinho, em linha reta nós vamos fazer essa costura. E agora pega aqui o ponto da última carreira do bracinho e já segue inserindo a agulha ali na mesma carreira do corpo. São poucos pontos, né, porque a peça é bem pequena. Vou pegar novamente aqui o pontinho do braço e já vou inserir a agulha junto ali no ponto do corpinho. Então, fazendo essa costura em linha reta, o braço vai ficar para baixo, ali na lateral do corpo. E agora eu vou passar aqui o meu fio no último ponto, ali nas alcinhas do último ponto, e vou dar um nó. Se o braço já está bem preso, é só a gente encerrar então a nossa costura. Vou puxar aqui o fio por dentro do corpinho. E vou dar aquele meu nozinho de segurança, como de costume. E agora é só esconder esse nó e cortar o fio. Prontinho. Aqui está o bracinho. Então, agora é só fazer o mesmo do outro lado. Posicionando o bracinho aqui do mesmo jeitinho e fazendo a costura igual. Braços costurados, vamos então para a costura da perninha. Para costurar a perninha, nós vamos posicionar ela aqui também logo abaixo ali da linha do bracinho, bem alinhado lá com o bracinho. E vamos fazer a costura aqui, ó, o anel mágico, 1, 2, 3, umas 3 carreiras ali a contar daquele anelzinho que a gente tem ali da finalização das carreiras. Então, vamos inserir a nossa agulha aqui e também vai ser uma costura em linha reta. Assim, desta forma, nesta posição.
E aí a gente costura da mesma forma que a gente fez com o bracinho, pegando os pontos do corpinho e prendendo com os pontos ali da última carreira da perna. Puxo o fio, também serão poucos pontinhos. Cuidar para que a perna não fique muito para trás, então vou pegar o mesmo ponto que eu já tinha pego aqui do corpo para fazer esse último ponto da perna. E agora pego aqui as alcinhas do último ponto e vou dar um nó. Já está bem direitinho, ó, bem preso, então é só encerrar. Prontinho, agora é só cortar o fio. Já estou aqui com as duas pernas costuradas e a nossa borboleta já tem um corpinho e está bem fofa já, não é mesmo? E vamos iniciar as asas da borboleta. Iniciando pela parte maior, eu vou utilizar aqui um tom de lilás. Vamos iniciar com 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Agora vamos pular a primeira alça da corrente e a partir da segunda alcinha, vamos iniciar os nossos pontos, iniciando com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E na última alça da corrente, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. Vou fazer aqui o primeiro ponto. E agora, puxo bem aquele fio ali para trás, para que esse ponto fique bem fechado. E vou fazer o meu segundo ponto. Então, nós temos aqui um aumento. Então, a gente fez 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Puxa bem o fio ali atrás e agora nós vamos seguir com 7 pontos baixos. E já vamos prendendo aquele fio que ficou de sobra ali para ir arrematando. Fiz um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, puxa bem, 6 pontos baixos e agora o último ponto, o 7º ponto baixo. Finalizamos então esta carreira com 16 pontos. E assim ficou o formato. Vou colocar aqui o meu marcador e vamos para a segunda carreira, que vai iniciar com um aumento. Só para vocês verem, ó, aquele fio que ficou de sobra já está bem arrematado e para que ele não fique atrapalhando, eu vou cortar ele aqui atrás. Pronto. Então, o primeiro ponto será com um aumento. Vamos fazer 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. E agora vamos seguir com 5 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E uma sequência agora de 3 aumentos, 2 pontos baixos juntos nos próximos 3 pontos, aqui bem nessa voltinha da curva. Então, aqui vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. No ponto seguinte, outro aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. E no ponto seguinte, mais um aumento, mais 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Então, temos aqui 3 aumentos. E segue agora com 6 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2,
3, 4, 5 e o sexto ponto. E no último ponto, vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos, finalizando então esta carreira com 21 pontos. Vou puxar aqui meu marcador e vamos para a terceira carreira. Vamos iniciar com um aumento aqui no primeiro ponto. Então, são 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Agora segue com 7 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. No ponto seguinte, vamos fazer um meio ponto alto. Laça o fio, insere a agulha no ponto, laça o fio lá atrás, traz para frente e arremata todas as alças de uma vez só. Este é o meio ponto alto. E agora vamos seguir com 4 aumentos de meio pontos altos. Toda essa voltinha aqui com meio pontos altos. Então, no ponto seguinte serão 2 meio pontos altos juntos, um meio ponto alto e junto com ele o segundo meio ponto alto. No próximo ponto, mais 2 meio pontos altos juntos, um meio ponto alto e o segundo meio ponto alto junto. Então, temos 2 aumentos. No ponto seguinte, mais 2 meio pontos altos, um meio ponto alto e junto com ele mais um meio ponto alto. E no próximo ponto, mais 2 meio pontos altos, um meio ponto alto e junto com ele o segundo meio ponto alto. Então, nós temos 4 aumentos de meio pontos altos, certo? No próximo ponto, vamos fazer um meio ponto alto. Pronto. E agora vamos seguir com 6 pontos baixos. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. No último ponto, 2 pontos baixos juntos, que é um aumento. Um ponto baixo e junto com ele o segundo ponto baixo. Finalizamos então a carreira com 27 pontos. A carreira de número 4, vamos iniciar com um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento. 2 pontos baixos juntos, 1 e 2. Segue agora com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. No próximo ponto, um meio ponto alto. E agora vamos seguir com uma sequência de um aumento de meio pontos altos e um meio ponto alto, vezes 5. Serão 5 repetições. Então, vamos lá. Um meio ponto alto e junto com ele, outro meio ponto alto. Então, eu fiz aqui um aumento e no ponto seguinte, um meio ponto alto. Então, esta foi a primeira repetição. No ponto seguinte, 2 meio pontos altos juntos. E no próximo ponto, um meio ponto alto. Esta foi a segunda repetição. No ponto seguinte, um meio ponto alto e junto com ele o segundo meio ponto alto, formando o aumento. Agora, no ponto seguinte, aqui escapou um fio. No ponto seguinte, um meio ponto alto e aqui nós temos 3 repetições. No próximo ponto, mais 2 meio pontos altos juntos, no mesmo ponto. E no ponto seguinte, um meio ponto alto. Esta foi a quarta repetição. No próximo ponto, 2 meio pontos altos juntos, no mesmo ponto. E no ponto seguinte, mais um meio ponto alto. Esta foi a quinta repetição, então. Agora, no próximo ponto, vamos fazer um meio ponto alto. E agora segue com uma sequência de 5 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4,
e 5 pontos baixos. No ponto seguinte, um aumento, 2 pontos baixos juntos. E no último ponto, um ponto baixo. Finalizamos então esta carreira com 34 pontos. E aqui está o formato da asa já ficando, ó, certinho. Esta parte de baixo é maior aqui no canto, então ela tem um formato diferenciado. A quinta carreira, vamos iniciar com 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e no ponto seguinte o segundo ponto baixo. No próximo ponto, vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. E agora segue com uma sequência de 6 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E agora voltamos para uma sequência de 4 repetições de um aumento de meio ponto alto e um meio ponto alto. Então vamos lá. Um aumento de meio ponto alto, então 2 meio pontos altos juntos neste mesmo ponto. E no ponto seguinte, um meio ponto alto. Esta foi a primeira vez que a gente fez. No ponto seguinte, um aumento de meio pontos altos. E no próximo ponto, um meio ponto alto. Esta foi a segunda repetição. No próximo ponto, 2 meio pontos altos juntos no mesmo ponto. E no ponto seguinte, um meio ponto alto. Esta foi a terceira repetição. No próximo ponto, um aumento de meio pontos altos. E no ponto seguinte, um meio ponto alto. Esta foi a quarta e última repetição. E agora uma sequência de 7 meio pontos altos. Um meio ponto alto, 2 meio pontos altos, 3, 4, 5, 6 e 7 meio pontos altos. Agora vamos para uma sequência de 7 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. E segue agora com mais 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. Finalizando então esta carreira com 40 pontos. E assim ficou então o formato da asa. Agora nós vamos puxar aqui o fio, tirar o nosso marcador e vamos fazer um arremate aqui que imita um ponto. Vamos cortar aqui o fio. Puxa este fio. Ajeita bem a peça. E agora, aqui, ó, nós vamos pegar esse fio e vamos pular um ponto, ponto seguinte, e pegar aqui no segundo ponto de trás para frente com a agulha. Vamos laçar o fio, puxando esse fio lá para trás. Pronto. Agora a gente puxa bem esse fio aqui por cima, ó. Nós vamos pegar o último ponto que a gente fez, ali onde está saindo o fio, laçar agora, pegando de trás para frente, e puxa esse fio também lá para trás. Pronto. E assim nós temos um acabamento perfeito para o que vamos precisar fazer depois. Aqui nós temos apenas uma peça, então vamos voltar no início dessa parte da asa e fazer a outra igual. Aqui eu já tenho duas peças prontas e eu quero mostrar para vocês que para fazer essa asa ficar firme, nós teríamos que fazer dessa forma, ó, ela dupla. Só que eu não quero que fique esse avesso aqui aparecendo, porque eu acho feio essa parte de trás aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer essas duas partes ficarem com um lado bonitinho para cima, tanto na parte de trás quanto na parte da frente. Só que se eu só virar aqui as duas peças, os lados não vão se encaixar, ó.
porque aqui nessa parte de cima ela tem uma pontinha para o lado. Ela faz uma voltinha maior, né? Então, nós temos que fazer mais 2 peças para poder fazer o lado oposto. Este lado aqui, ó, é mais discreto e o outro lado tem esta parte maior. Então, teremos que fazer mais 2 peças, e é o que nós vamos fazer agora. Vamos fazer mais uma, que é o lado oposto da asa. Vamos iniciar, então, com esse lado oposto da asa, que eu chamo, com também 9 correntinhas. Nós vamos fazer praticamente igual, só que nós vamos mudar os pontos de posição para dar certo. Então, aqui eu tenho 9 correntinhas. Vamos pular a primeira alça da corrente e a partir da segunda vamos iniciar com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. No último ponto, serão 2 pontos baixos juntos, que será um aumento. Então, fiz um ponto baixo e agora eu puxo bem o fio ali atrás, para fechar bem o ponto, e faço o meu segundo ponto baixo junto com ele. Puxa bem, e agora nós vamos seguir com 7 pontos baixos, já prendendo aquele fio que ficou de sobra ali atrás. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Ó, já posso soltar o fio ali atrás. Finalizando, então, esta carreira com 16 pontos. Até aqui, tudo bem. Agora, na segunda carreira, vamos iniciar com um aumento. Dois pontos baixos juntos, né? Segue agora com 6 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos seguir agora aqui nessa voltinha com 3 aumentos. 2 pontos baixos para cada ponto nos próximos 3 pontos. Então, aqui fiz 2 pontos baixos juntos. No ponto seguinte, mais 2 pontos baixos juntos, que é o segundo aumento. E no próximo ponto, 2 pontos baixos juntos, que é o terceiro aumento. E segue agora com 5 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E no último ponto, um aumento, 2 pontos baixos juntos. Finalizando então esta carreira com 21 pontos. A próxima carreira vamos iniciar com um aumento, 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. Agora, 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. No ponto seguinte, um meio ponto alto. E agora uma sequência de 4 aumentos de meio pontos altos. Então, no ponto seguinte, 2 meio pontos altos juntos, no mesmo ponto, fiz um, e agora o segundo meio ponto alto. Este é o primeiro aumento. No ponto seguinte, mais 2 meio pontos altos juntos. No próximo ponto, 2 meio pontos altos juntos. E este é o nosso terceiro aumento. E no ponto seguinte, mais 2 meio pontos altos juntos. E este é o nosso quarto aumento. E agora, no próximo ponto, um meio ponto alto.
E segue agora com uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E no último ponto, um aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Finalizamos então a carreira com 27 pontos. A quarta carreira, vamos iniciar com um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento. E segue agora com 7 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. No ponto seguinte, um meio ponto alto. E agora nós vamos fazer uma sequência de 5 repetições de um meio ponto alto e um aumento de meio ponto alto. Então, no próximo ponto, vamos fazer um meio ponto alto. E no ponto seguinte, 2 meio pontos altos juntos. Esta é a nossa primeira repetição. No próximo ponto, um meio ponto alto. E no próximo ponto, 2 meio pontos altos juntos, no mesmo ponto. Esta é a segunda repetição. No ponto seguinte, um meio ponto alto. E no próximo ponto, 2 meio pontos altos juntos. Esta é a nossa terceira repetição. No próximo ponto, um meio ponto alto. E no ponto seguinte, 2 meio pontos altos juntos, no mesmo ponto. Esta é a quarta repetição. E agora, um meio ponto alto, e no ponto seguinte, 2 meio pontos altos juntos, e esta foi a nossa quinta repetição. No próximo ponto, vamos fazer um meio ponto alto. E segue agora com uma sequência de 5 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E no último ponto, um aumento, finalizando então esta carreira com 34 pontos. A carreira de número 5, vamos iniciar com 2 pontos baixos, um ponto baixo, e no ponto seguinte, o segundo ponto baixo. No próximo ponto, um aumento, 2 pontos baixos juntos. E agora uma sequência de 8 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E agora uma sequência de 7 meio pontos altos, um para cada ponto. Um meio ponto alto, 2 meio pontos altos, 3, 4, 5, 6 e 7 meio pontos altos. E agora vamos fazer 4 repetições de um meio ponto alto e um aumento de meio ponto alto. Então, no ponto seguinte, um meio ponto alto. E no próximo ponto, 2 meio pontos altos juntos, no mesmo ponto. No próximo ponto, um meio ponto alto. E no ponto seguinte, 2 meio pontos altos juntos, no mesmo ponto. Esta foi a segunda repetição. No próximo ponto, um meio ponto alto. E no ponto seguinte, 2 meio pontos altos juntos. Esta foi a nossa terceira repetição. No ponto seguinte, um meio ponto alto. E no próximo ponto, 2 meio pontos altos juntos no mesmo ponto. Esta foi a nossa quarta e última repetição.
E agora seguimos com 7 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E no último ponto, um aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, finalizando então a carreira com 40 pontos. E aqui nós finalizamos então a peça. A diferença é que agora a gente não vai cortar o fio. Vamos ter que colocar uma peça sobre a outra para poder terminar. Tiro aqui o nosso marcador. Vou pegar agora uma das peças que eu já tenho pronta. Ó, tá vendo aqui essa volta aqui que é maior? Assim as duas vão ficar uma para cada lado agora. Então, se eu colocar uma atrás da outra, espelhadas, né, viradas uma para a outra, vai dar bem certinho o tamanho aqui da asa. E agora a gente pode fechar essas duas asas juntas, essas duas partes juntas, né, para formar uma única asa. Aqui nós vamos fechar tudo com pontos baixos por toda a volta. Para que dê bem certinho, que não saia nos pontos errados, eu vou pegar aqui o primeiro meio ponto alto aqui de cima, ó. Entre o primeiro meio ponto alto e o ponto baixo, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer o mesmo aqui desse lado. Entre o primeiro meio ponto alto e o ponto baixo. Tá? Daí eu insiro a agulha, vou colocar o marcador aqui. E vou amarrar aqui com o nó. Isso é só para vocês aí não se perderem, tá? Eu já faria direto. Mas aqui vocês conseguem ver agora qual ponto tem que unir com que ponto. Então, vai ficar bem certinho aqui os pontinhos, ó. Para que não fique um lado diferente do outro depois, né? Então, aqui vai ficar, ó, 2 pontinhos ali antes daquele fio que a gente fez o arremate. É onde a gente vai iniciar o nosso fechamento aqui. Então, como é que a gente fecha? A gente vai pegar e inserir a agulha nos pontos da frente e os de trás juntos. Vou laçar o fio ali atrás e vou arrematar com ponto baixo. E nós vamos fazer assim por toda a volta, sempre pegando os pontos da frente e os de trás juntos e fechando com pontos baixos. Este fio deixa ali dentro mesmo da peça. E aí é só seguir fazendo pontos baixos por toda a volta. Então, eu vou seguir aqui fazendo os pontos baixos por toda a volta, até chegar ali na nossa marcação. Cheguei aqui na parte que a gente marcou, ó, com os fios, e deu bem certinho, então, o fechamento aqui na posição certinha. E agora eu sigo fazendo o fechamento a partir daqui também. É só para mostrar que daí assim a gente tem os pontos bem certinhos uns sobre os outros e dá bem certa a volta ali, né, que é maior. Vou só colocar esse fio aqui, cortar um pouco dele e colocar ali para dentro o restante. E aí é só seguir fechando até o final. Cheguei aqui no finalzinho, né? Falta mais um pontinho. Na verdade, são dois, né? O da frente e o de trás. E pronto. Agora, vamos finalizar pegando o ponto seguinte, fazendo um ponto baixíssimo. E aqui está, então, uma das asas prontinhas. Ó, essa parte maior fica para cima depois na borboleta. Quando a gente colocar aqui nas costas, ó, a voltinha maior fica virada para cima. Dessa forma. E agora é só
cortar aqui o fio, vamos deixar um fio longo de sobra para a costura. Puxo o fio e vamos voltar o vídeo aqui, né, nessa parte do lado oposto da asa e fazer outra igual para poder fazer a segunda asinha bem direitinho. Eu vou fazer aqui e volto quando estiver finalizando, porque tem uma coisinha que muda. Já estou aqui fazendo a segunda asa, finalizando ela, então. Mas eu não posso simplesmente seguir fazendo a união das duas partes aqui, porque se eu fizer do jeito que está aqui, ó, nós vamos ter a mesma posição da asa. As duas vão ficar para o mesmo lado, a parte maior, e aí quando a gente for colocar na borboleta não vai dar certo. As duas estão para o mesmo lado. Então eu preciso utilizar este lado aqui para cima. E para isso nós vamos ter que fazer uma mudança aqui. Vamos ter que fazer um pequeno detalhe de puxar esse fio para o outro lado. Primeiro nós vamos marcar aqui, como a gente fez na outra, né? Entre o ponto baixo e o primeiro meio ponto alto ali dessa parte maior. Então, a gente vai marcar aqui, para que os pontos fiquem uns sobre os outros na posição certinha. Assim como a gente fez na outra, né? Então, aqui a gente posiciona os pontos uns sobre os outros. E quando a gente chegar ali no ponto certinho, nós vamos inserir a agulha na peça de trás. Deixa eu só verificar aqui a posição certinha para não ter erro. Certo, então aqui eu vou inserir a agulha na parte de trás ali e vou laçar esse fio puxando ele para o outro lado. E assim, dessa forma, agora eu vou trabalhar os pontos baixos do lado correto. E aí ele vai ficar com a posição que eu preciso, uma asa para cada lado, ó. A partezinha maior ali de cima para cada lado certinho. Elas vão ficar diferentes, né? Então, agora nós vamos seguir fazendo pontos baixos, fechando então as peças aqui, unindo elas. E o primeiro ponto a gente vai segurar aqui esse pontinho que tá na agulha com o dedo. Vamos inserir a agulha ali, atravessando, pegando lá atrás da segunda peça, laçando o fio e trazendo aqui para frente. Tem que segurar com o dedo, porque senão não vai dar certo. E pronto, aqui nós temos o primeiro ponto baixo e agora é só seguir fazendo pontos baixos normalmente. Fechando as peças, né? Unindo as peças. Então, é só seguir fazendo todo o contorno da asa com pontos baixos até o final da carreira. Vou fazer aqui até chegar ali no ponto que a gente marcou, só para verificar se vai dar certinho. E deu bem certinho. Agora é só tirar aqui o marcador. E os pontos ficaram corretos, um em cima do outro. Então, agora é só seguir fazendo pontos baixos por toda a volta. Eu vou fazendo aqui e já retorno. E aqui já estou chegando no final da carreira de pontos baixos, unindo, então, os dois lados da asa. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. E pronto. Puxo o fio e vamos deixar aqui o fio longo para a costura depois. E aqui estão, então, as duas partes maiores da asa. Lembrando que ainda temos que fazer a parte menor. E como a gente sabe a posição dela, essa parte que fica aqui, ó, com os pontos dos meio pontos altos, que tem mais meio pontos altos, a gente vai deixar ele para cima, essa parte que fica maior. Então, vamos posicionar sempre esta parte maior aqui para cima quando for colocar na borboleta, certo? E agora vamos fazer a parte menor da asa. Vamos pegar aqui um fio verde, iniciar com um anel mágico. Vamos prender esse anel com um pontinho e fazer 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6
A segunda carreira vão ser 2 aumentos no início, de pontos baixos. Então, aqui no primeiro ponto, um aumento, e no segundo ponto, mais 2 pontos baixos, que é o segundo aumento. E agora nós vamos fazer 2 aumentos de meio pontos altos. Então, vamos laçar o fio primeiro na agulha e agora vamos fazer 2 meio pontos altos juntos no mesmo ponto. Aqui temos o primeiro aumento. E agora no ponto seguinte, o segundo aumento de meio ponto alto. 2 meio pontos altos juntos. E voltamos para os pontos baixos, mais 2 aumentos de pontos baixos. Um ponto baixo e junto com ele o segundo ponto baixo. No ponto seguinte, mais 2 pontos baixos, finalizando então a carreira com 12 pontos. Carreira de número 3, vamos fazer um aumento e um ponto baixo vezes 2. Fiz aqui um aumento, no ponto seguinte, um ponto baixo. E vamos repetir mais uma vez. Um aumento. E no ponto seguinte, um ponto baixo. E agora vamos voltar para os meio pontos altos. Vamos fazer um aumento e um meio ponto alto vezes 2. Então, aqui, 2 meio pontos altos juntos, que é o primeiro aumento, e no ponto seguinte, um meio ponto alto. E vamos repetir mais uma vez. No ponto seguinte, 2 meio pontos altos juntos. E no próximo ponto, um meio ponto alto. E agora vamos fazer 2 repetições de um aumento e um ponto baixo. Fiz um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. Vamos repetir mais uma vez. No ponto seguinte, um aumento e no próximo ponto, um ponto baixo, finalizando então a carreira com 18 pontos. Carreira de número 4, vamos fazer um aumento de pontos baixos, 2 pontos baixos juntos. Agora, 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e no ponto seguinte, o segundo ponto baixo. No próximo ponto, um aumento de ponto baixo. 2 pontos baixos juntos. Agora, vamos fazer um ponto baixo no ponto seguinte e, junto com ele, um meio ponto alto. No mesmo ponto. E agora, 2 vezes, 2 repetições de um aumento de meio ponto alto e 2 meio pontos altos. Então, aqui, 2 meio pontos altos juntos e no ponto seguinte, um meio ponto alto e no próximo ponto, o segundo meio ponto alto. Vamos repetir mais uma vez. No próximo ponto, 2 meio pontos altos juntos, no mesmo ponto. E agora, 2 meio pontos altos, um para cada ponto. Um meio ponto alto e no ponto seguinte, o segundo meio ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer um meio ponto alto e, junto com ele, no mesmo ponto, um ponto baixo. E agora vamos fazer 2 repetições de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 2 pontos baixos juntos e 2 pontos baixos. Um ponto baixo e o segundo ponto baixo. Mais uma vez, no ponto seguinte, um aumento, 2 pontos baixos juntos e segue com mais 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. Finalizando então a carreira com 26 pontos. E assim ficou o formato. Ele fica maior aqui. A carreira de número 5, vamos iniciar com um aumento de ponto baixo. São 2 pontos baixos juntos. Agora segue com 3 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2 e 3. No ponto seguinte, um aumento, 2 pontos baixos juntos. E no próximo ponto, um ponto baixo. Agora segue com 2 meio pontos altos, um para cada ponto. Um meio ponto alto
e no ponto seguinte, o segundo meio ponto alto. Vamos fazer 2 repetições de um aumento de meio ponto alto e 3 meio pontos altos. Então, no ponto seguinte, são 2 meio pontos altos juntos, no mesmo ponto, e agora segue com 3 meio pontos altos. Um meio ponto alto, no ponto seguinte, o segundo meio ponto alto, e no ponto seguinte, o terceiro e último meio ponto alto. E mais uma vez, vamos repetir um aumento, 2 meio pontos altos juntos, e agora 3 meio pontos altos, um para cada ponto. Um meio ponto alto, no ponto seguinte, o segundo meio ponto alto, e no próximo ponto, o terceiro e último meio ponto alto. E agora, no próximo ponto, um meio ponto alto, no ponto seguinte, um ponto baixo, e agora vamos repetir 2 vezes um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 2 pontos baixos juntos, e 3 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Vamos repetir mais uma vez. Um aumento, 2 pontos baixos juntos e 3 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Finalizando então a carreira com 32 pontos. E já podemos tirar aqui o nosso fio marcador. Vamos cortar o fio e arrematar da mesma forma que a gente fez com a outra asa. Puxa o fio, pula aqui o ponto seguinte, pega ali no próximo, de trás para frente, laça o fio, levando ele ali para trás, puxa bem o fio, e agora aqui no último ponto, onde sai aqui o fio, a gente laça ele de trás para frente também. Insere a agulha, laça o fio e puxa ele ali para trás. Puxa bem, e esta parte aqui, então, está pronta. Agora é só voltar o vídeo nesta parte aqui da asa menor e fazer outra peça igual a essa, porém não cortar o fio no final. Já estou aqui com a segunda peça prontinha. Este aqui vai ser o lado oposto da asa. Então, não vamos finalizar cortando o fio. Nós vamos unir as duas peças da mesma forma que a gente fez com a outra. Então, vamos posicionar aqui certinho, de modo que fique bem direitinho a posição. Ajeita bem para que os dois lados fiquem iguais, né? E aí, vamos iniciar, então, os pontos baixos, unindo as duas peças. Como as duas peças são praticamente iguais, a gente não vai ter que fazer do jeito que a gente fez a outra, né? Não tem lados maiores aqui. Dá pouca diferença de uma para outra. Deixo o fio ali atrás, eu peguei bem aonde saiu ali o fio. E vamos agora fechar com pontos baixos, pegando os pontos da frente e os de trás juntos e finalizando com pontos baixos. E segue fazendo pontos baixos por toda a volta. Eu vou fazendo aqui toda a volta e já retorno com ela pronta. Cheguei aqui no fim já da carreira, restam aqui apenas uns pontinhos. E agora, vou fechar aqui meu último ponto e no ponto seguinte vou finalizar com um ponto baixíssimo. E vamos deixar então um fio longo para a costura depois. Agora é só puxar o fio
E temos então a primeira parte da asa menor prontinha. Então, é só voltar aqui o vídeo no início da asa menor, lá no início da asa, e fazer as duas peças iguais a essa. Lembrando que na segunda peça não finaliza com baixíssimo. E aqui estou com as duas peças prontinhas, as duas asas menores. Como não tem diferença dos lados, é só fazer igualzinho. E agora vamos para a costura das asas. Vamos montar então a nossa borboletinha. Vamos cuidar aqui na asa maior para deixar esse lado maiorzinho aqui para cima, lembra? Então esta parte fica para cima. Cuide aqui essa parte. Esta aqui é a parte dos pontos que tem os aumentos de meio e pontos altos, né? Então ele fica um pouquinho maior. Vamos deixar aqui este lado certinho, posicionando assim, com essa parte bem para cima aqui, alinhado mais ou menos na altura dos olhos ali. E aqui atrás nós vamos colocar as duas para verificar a posição certinha, ó. Tem que ficar bem centralizado ali as duas asas, o início da costura delas, né? Então, cuide aqui para que fique bem centralizado antes de iniciar a costura. Aqui eu já estou com a minha agulha. Já verifiquei aqui a posição certinha onde eu quero iniciar. Então, nós vamos pegar aqui por entre os pontos do corpinho, ajeitando sempre a asa para ficar na posição certa. E aí, a gente passa o fio aqui por cima do ponto e pega o pontinho aqui da asa. Aperta bem. E aí, pega no mesmo ponto, subindo uma carreira. E vai subindo as carreiras e costurando. Sobe até mais ou menos a altura próxima ali do pescoço. Sempre apertando bem o fio para que esses pontos não fiquem muito aparentes. E agora eu vou ir aqui com a minha agulha para a esquerda, para poder pegar ali alguns pontos da asa na parte de cima ali, né? Costurando para que ela fique mais presinha. Então, vamos pegar alguns pontinhos só aqui, dessa parte de cima da asa aqui. Verifica na frente aqui se está certinha a posição. Para mim aqui está ok. E agora eu vou ter que passar essa agulha com o fio aqui mais uma vez na asa. E aí eu vou ter que atravessar com essa agulha agora, saindo mais ali abaixo onde a gente iniciou a costura, para poder costurar a parte de baixo ali da asa também. Ó, não posso deixar solto assim, então eu vou fazer mais um contorno aqui nessa parte de baixo. E quando estiver bem presinha essa asa, ó, ela está firme, aí a gente pode finalizar a costura. Vou pegar mais um pontinho aqui para dar um nó. Aperta bem esse nó. Vou dar mais um nozinho, pegando ali no mesmo ponto. E agora sim está bem preso. Então, eu vou só atravessar aqui com a agulha para esconder o nozinho e cortar o fio.
E essa parte da asa, então, está pronta. Ficou bem bonitinho, né, o formato aqui, bem na posição certinha. E agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado, cuidando aqui essa parte que fica para cima, posicionando aqui, ó, atrás, cuidando para que fiquem os 2 lados iguais, né. E agora inicia a costura aqui da mesma forma, no mesmo local, e faz a costura certinha. Aqui está já as 2 partes da asa maior prontinhas, ó, bem costuradinhas. E agora nós vamos ter que costurar a parte da asa que é a menor, né. Então, a gente vai pegar ela aqui e posicionar mais ou menos assim, ó. Ela tem que ficar um pouquinho por cima da outra ali, para ficar legal. Então, a gente posiciona de forma que ela fique ali 1 ou 2 carreiras acima da primeira asa. E aqui atrás a gente tem que cuidar para que fique mais bonitinho possível. Vou iniciar então a costura aqui embaixo, bem próximo ali da primeira asa. E aí a gente já vai colocando a asa sobre a outra ali por trás, né. Vai prendendo sempre no corpinho, primeiro. Agora sim vamos ajeitar ali, para que ela fique sobre a outra. Então vamos subir a costura mais um pouquinho. E aqui, para que ela fique firme, nós vamos ter que fazer uns pontinhos junto da outra asa. Então, vou pegar por cima do ponto, aqui, passar o fio por cima do ponto da parte verde. E vou prender aqui na outra asa, pegando bem discretamente aqui na asa, para que não fique aparecendo, né, os fios lá por trás. Então, a gente cuida sempre para que a costura fique bem perfeitinha. Ó, e agora já cheguei ali na parte da asa, então nós vamos dar uns pontinhos, prendendo na asa ali, ó, pegando por entre os pontos, cuidando para não atravessar essa agulha para o outro lado, né? Lembra que ela é dupla aqui, essa parte da asa. Então, pegue só na parte da frente dela. Ó, tô pegando aqui nesta carreira, e aí eu sigo em linha reta nela ali até um pedacinho. Só até que a parte da asa verde ali fique firme. Quando estiver firme, aí a gente vai ter que passar o fio lá para onde a gente iniciou a costura.
Ó, aqui tá certinho, mas ainda temos que costurar a parte de baixo da asinha ali atrás. Então eu vou pegar a minha agulha e inserir aqui nessa parte verde. Antes eu vou só pegar mais um ponto aqui. E agora sim, ó, eu vou inserir a agulha entre as duas partes aqui dessa asinha verde, passando por dentro aqui dessa asa com a agulha até chegar lá, ó, não atravessei a agulha, ela tá por dentro, tá? Entre as duas partes da asa. Então eu vou atravessar ali, puxar aqui, só não aperta muito para não ficar repuxando. E agora a gente costura essa parte de baixo aqui da asa. Só mais alguns pontos aqui. Eu sei que para muitos não gostam de fazer costura, mas tentem se desafiar, porque por mais chato que seja a parte da costura, as peças mais bonitas em amigurumi normalmente vai ter costura. Então tente sempre se desafiar a fazer coisas novas. E assim vai perdendo medo e vai vendo que não é um bicho de sete cabeças, é só paciência mesmo, certo? Então eu sei que essa parte aqui é a parte mais chatinha da aula, mas com certeza o resultado final sempre compensa. Aqui eu já tô chegando no final, ó, vou dar um nozinho. Prende bem. E agora eu vou inserir a agulha aqui, atravessando mesmo a asa. Para finalizar. Aqui eu vou dar um nozinho também, só para garantir. E agora sim eu vou atravessar ali por dentro da asa, entre as duas. E aí eu já posso cortar esse fio. E aqui está então o primeiro lado da asa todo pronto. Já ficou bem bonitinha, ó, bem certinha. E agora é só fazer o mesmo do outro lado. Posicionar certinho e costurar da mesma forma. E a parte mais complicadinha, então, da nossa borboleta já está pronta. As asas estão costuradas. Aqui, como ficou na parte de trás, ó, ficou bem bonitinha também a costura. E as asas ficaram bem firmes. Agora nós temos que fazer as antenas da nossa borboleta. Para fazer as antenas, vou utilizar aqui o mesmo fio que eu utilizei ali na asa, essa parte lilás da asa. E aí nós vamos contar aqui, a partir do anel mágico, 3 carreiras. E entre a terceira e a quarta carreira, nós vamos inserir a agulha diretamente aqui no alto da cabeça. Vamos laçar o nosso fio ali atrás, deixando um pedaço dele, né, um pouquinho de fio de sobra. Laça o fio e prende esse fio com um ponto. Pronto. Agora nós vamos subir 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Vamos pular 2 alças da corrente e a partir da terceira alça é que nós vamos fazer os pontos. Vamos fazer aqui um ponto bolha, com 3 pontos altos dentro. Então, eu vou aqui arrematar somente 2 alcinhas do ponto alto. Agora, eu laço o fio novamente, insiro a agulha no mesmo ponto, laço o fio, arremato novamente somente 2 alcinhas dos pontos. E vou fazer agora mais um ponto alto no mesmo ponto, laço o fio e arremato duas das alcinhas do ponto. E agora eu laço o fio e arremato todos os pontos. Prontinho. E aí formou-se aqui uma bolha, por isso que é ponto bolha. Então vamos pegar aqui
no próximo ponto e seguir fazendo pontos baixíssimos. Serão 7 pontos baixíssimos no total. Fiz o primeiro e agora vamos seguir fazendo os outros. Então, fiz um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixíssimos. Ou até chegar ali no final, vai ficar só aquele ponto que a gente fez para prender o fio. E agora, no mesmo pontinho, nós vamos inserir a agulha, laçar o fio e já finalizar com um ponto baixíssimo também. Puxa esse fio, já pode cortar ele. Puxa aqui em cima e vamos dar um nó nesse fio. Vamos dar um nozinho bem apertado. E agora nós temos que esconder esse nó, puxando aqui os fios com a agulha. Ou inserir ela ali no mesmo ponto, ou só cortar aqui a ponta do fio para igualar as pontas. Pronto, e agora vamos puxar esses 2 fios até esconder o nó. Puxa bem. Pronto. Escondeu o nozinho, então está prontinho. Agora vamos cortar esse fio. E aqui temos uma anteninha pronta. Ó, ficou bem bonitinha. Aquele ponto bolha fica bem na ponta da antena. E agora é só fazer a outra igual, contar aqui a quantidade de carreiras e fazer igual. Antenas prontas. Está faltando apenas um lindo detalhe aqui na nossa borboleta. Vamos fazer a tiara dela. Esta tiara terá um formato de uma mini coroa. Vou usar aqui um fio num tom de amarelo, é um tom de mostarda. Vamos deixar um fio de sobra no início e vamos subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos pular a primeira alça da corrente e vamos fazer 6 pontos baixos, um para cada ponto. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fazer 2 correntinhas, 1, 2, e virar aqui a peça. Agora, na segunda carreira, vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto. E junto com ele, no mesmo ponto, um meio ponto alto. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir 2 correntinhas. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto alto. Sobe 2 correntinhas. Vamos inserir a agulha agora bem no alto do ponto alto e vamos fazer um ponto baixíssimo. E um meio ponto alto agora aqui no mesmo ponto, bem embaixo aqui no mesmo ponto. Ó que bonitinho que está ficando. Agora, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Vamos subir 2 correntinhas. No ponto seguinte, um ponto alto. E junto com ele, no mesmo ponto, um meio ponto alto.
E agora, no ponto seguinte, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto. E aqui está, então, a nossa mini tiara de coroa. Ficou bem bonitinha, né? Vamos cortar aqui o fio. Puxa ele. E eu vou utilizar o lado do avesso para cima. Tá? Essa parte que vai ficar para frente da cabecinha aqui da borboleta. Agora temos que costurar na cabecinha da nossa borboleta. Vamos posicionar aqui, logo na frente aqui das antenas, bem no alto da cabeça. E aqui, ó, dá para ver até as carreiras. 1, 2, 3. Entre a terceira e a quarta carreira, nós vamos fazer a costura da nossa tiarinha. Posiciona bem certinho, com essa parte mais alta da tiara bem para frente, no centro. E aí pode iniciar aqui a costura. Prende primeiro essa pontinha aqui do cantinho, com um nozinho aqui. E agora posiciona certinho ali na carreira. E aí faz uns pontinhos para prender ali a tiara, né? Vou inserir aqui saindo ali na carreira onde a gente vai posicionar ela. E aí a gente passa o fio aqui nas alcinhas onde onde era a correntinha da nossa tiara. E aí vai prendendo com os pontinhos, deixando ela no formato certinho. Aqui já estou quase finalizando, então, a costura. Aqui já vou dar um nozinho para prender o fio. Pronto. E este outro fio aqui do início, eu vou só dar um nó também ali na ponta, para prender a pontinha direitinho. Ó, já fez o formato bem certinho, porque já está na voltinha ali da carreira. Vou só dar um nozinho aqui. E agora a gente já pode esconder esse fio ali e cortar. E aqui está prontinha, então, a nossa tiara. Agora é só passar um endurecedor de crochê aqui na parte de trás das anteninhas e aqui na parte de trás da coroinha e esperar secar para ela ficar bem certinha, como ficou esta daqui, ó. Esta eu já passei e está bem durinha aqui a tiara, ó. E também as anteninhas. E assim fica bem bonitinho. E chegamos ao final de mais uma aula. Aqui está a nossa borboleta Luna, que ficou um amor, não é mesmo? Eu sou suspeita em falar, pois amo borboletas. Então já me conta aqui nos comentários o que você achou.
Gostou desta aula? Não esqueça de curtir e compartilhar com as amigas. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!